Lucas capítulo 19, eu vou ler 2 versículos, o 45 e o 46 a princípio. Lucas 45, Lucas 19, melhor dizendo, versículo 45, que diz assim, ó: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizerdes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Diga comigo, e todos os dias ensinava no templo. De quem que essa palavra está dizendo? Quem é que entrou no templo, expulsou os que compravam e vendiam, e que todo dia fazia questão de ir lá no templo? Essa palavra está falando de Jesus. Então Jesus entra no templo e ele vai lá todos os dias. Senhor, fala conosco pela tua palavra. Espírito Santo, nos dá clareza de ideias, de entendimento, para que não haja entendimento ou interpretação humana, mas que o Senhor fale de uma forma tão clara que nós venhamos compreender a ação do teu Espírito em nós por meio desta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, e se puder, dá um aplauso para a palavra do Senhor e um glória para Jesus. Glória a Deus. Bom, o texto que eu acabo de ler com vocês é o texto chamado de A Purificação do Templo. Jesus, é interessante dizer que ele já havia visto esta cena anteriormente. Ele já havia entrado no templo e visto aqueles homens que compravam e vendiam. Mas nesse dia Jesus se irou com eles. E diz a palavra que ele usava um chicote mesmo para expulsá-los. É importante a gente compreender também um pouco da cultura de adoração da época para poder entender o que estava acontecendo. Estamos falando de um tempo, irmãos, que as pessoas, num determinado momento do ano, por conta das chamadas 3 festas, elas saíam de vários lugares do mundo inteiro para se reunirem em Jerusalém para a adoração. E como era de hábito, todas as vezes que eles iam para a adoração, eles levavam uma oferta a Deus, em gratidão por suas vidas, em gratidão por tudo que Deus havia feito em suas vidas, mas também porque era vinculada a oferta de sacrifício que eles davam ao perdão dos seus pecados. Então eles não levavam oferta só porque eram grandes adoradores. Havia um interesse muito grande, que era serem perdoados de suas falhas, erros e defeitos. E aí, imagine o seguinte: uma época que não tinha avião, que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha moto. Então um homem, por exemplo, imagine, vamos só supor, imagine uma pessoa sair de Campinas e vir com uma ovelha, trazendo essa ovelha até aqui onde nós estamos. Imagine só. E olha que eu estou falando de uma distância pequena em comparação às distâncias que as pessoas faziam naquela época. Alguns caminhavam cerca de 300 quilômetros. Ou seja, é mais ou menos, é quase chegar no Rio de Janeiro, por exemplo. De São Paulo para o Rio de Janeiro são 450 quilômetros. Então
É quase uma viagem de São Paulo para o Rio que a pessoa fazia. E olha, andando, caminhando, eles iam lá contando histórias, louvando, orando. Só que quando aquela ovelha chegava no destino que era Jerusalém, aquela ovelha já estava cansada de uma grande caminhada. E naquela época havia uma questão: a ovelha que era para ser entregue, ou o cordeiro para ser entregue, não poderia ser doente, tinha que ser perfeito, sem mácula e sem mancha. Aí é onde começou a acontecer o comércio da fé. Porque um espertão chegava na porta do templo e dizia o seguinte para um homem que acabava de caminhar quilômetros e quilômetros. Ele chegava e dizia: o sacerdote não vai aceitar esse animal que você trouxe para ofertar. Olha como ele está ferido aí, cansado, com a língua de fora, com o semblante abatido. Olha, ele não vai aceitar não. Essa pessoa teria que fazer o que então? Ou voltar para casa, caminhar tantos e tantos quilômetros para pegar um outro animal, ou ele teria que comprar um novo. E por que a Bíblia chama eles de cambiadores? Porque ele dizia: você me dá essa tua ovelha, esse teu cordeiro velhinho cansado, eu te dou um novo, você me dá um dinheiro em troca. Só que esse que fazia o câmbio pegava aquela ovelhinha, aquele cordeiro cansado, dava um pouquinho de água, dava um pouquinho, levava para o pasto 2 ou 3 dias. Como é que aquele animal já estava? Só que aí ele fazia isso com outro. Então essa pessoa começou a ganhar dinheiro em cima da fé de muitas pessoas. Foi aí que Jesus entrou e acabou com esse negócio. Algumas pessoas, por exemplo, nós que viemos de um determinado ministério, que lá era proibido fazer qualquer venda na igreja por conta dessa passagem. Mas aí a gente entende o seguinte: qual era o problema? O problema não era eles venderem alguma coisa ali. O problema é eles fazerem da venda baseada em cima da fé das pessoas para terem lucro. Então, particularmente, eu não vejo problema de uma pessoa como a irmã que vende bolo chega aqui no final de um culto e falar: irmãos, olha, eu vendo bolo, se quem quiser poder comprar e me ajudar, não há problema nenhum. Eu permito, põe aqui numa mesa aqui dentro da igreja, não há problema algum. O problema é quando eu venho aqui para vender um livro, para vender um CD, que é uma coisa que vai só me beneficiar e vai em cima da fé das pessoas. O bolo não está mexendo com a tua fé, uma correntinha não mexe com a tua fé, uma lingerie, uma roupa que você compra, não vai mexer com a tua fé. Agora o problema é aquilo que eu estou usando da fé das pessoas para tirar proveito próprio. Foi isso que Jesus acabou. Jesus chegou lá e tacou o chicote em meio mundo. E aí, quando a gente olha um texto da palavra, irmãos, Jesus nesse texto, ele reprova esta prática, e ele vai usar uma palavra que Isaías já tinha dito lá no Antigo Testamento. Vamos só confirmar isso aqui? Isaías 56, versículo 6. Porque nada que Jesus falava era em vão, né, gente? E como ele falava muito para um público judeu, um povo hebreu, ele usava muito a lei e os profetas para dizer: olha, o que eu estou dizendo aqui tem um embasamento na própria lei que vocês querem servir. Isaías 56, versículo 6. Veja, 700 anos antes de Cristo, essas palavras foram ditas na boca de Isaías. E os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para o amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também levarei ao meu monte santo, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então é isso aqui que Jesus está dizendo lá:
A minha casa será casa de oração. O lugar, o templo, não é para tirar benefício próprio. Agora, sinceramente, do que adianta dizer, não vai vender coxinha aqui na igreja, não. Mas a pessoa comprou uma mansão com o dinheiro da igreja. A pessoa tem um apartamento de luxo na Barra da Tijuca comprado com qual dinheiro? Do que adianta? É uma hipocrisia muito grande. Quer dizer que eu impeço um membro da igreja de ganhar um dinheirinho que vai ajudar a pagar uma conta de luz? Eu impeço um membro da igreja de ganhar um dinheirinho que vai ajudar a pagar uma conta de água, ajudar no sustento da sua casa, enquanto eu tiro do dinheiro da igreja, que é doado para a igreja, para satisfazer as minhas próprias vontades? É uma hipocrisia muito grande, irmãos. Então existe aí um equívoco muito grande. Mas a verdade é, o Senhor está dizendo, a minha casa é para ser casa de oração, e não para ser covil de ladrões. Casa de oração. E o que é oração? Súplica, pedido a Deus, diálogo, conversa, comunhão com Deus. Então qual o propósito do templo? Quando ele diz a casa será casa de oração, ele está dizendo, a casa é para súplica, é para fazer pedidos a Deus, é para ter diálogo com Deus, é para ter conversa com Deus, e é para comunhão com Deus. Este lugar que nós determinamos como casa de Deus é para isso. E aí, quando a gente entra num outro tema, porque nós estamos vendo Jesus fazendo a purificação do templo físico, não é? O templo físico, as paredes, as colunas. Só que Paulo falou algo que deve despertar a igreja dos dias de hoje. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16, Paulo agora vai se referir ao templo de uma outra forma. Há um templo que não é feito de paredes, há um templo que não tem cortina, há um templo que não tem coluna, mas ele vai dizer que o templo somos nós. 1 aos Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 16, escrito está o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso não? Olha a pergunta que ele está fazendo. Não sabem não? Que o templo não é isso aqui, o templo é isso aqui. Onde o Espírito habita não é nisso aqui, é aqui. O Espírito habita em você, irmão. O Espírito habita em você, irmã. O Espírito de Deus faz habitação em você. E aí, vamos fazer a comparação então? Porque o templo, ele é de Deus? É. Mas o templo de Deus também recebe malfeitores. O templo de Deus também recebe os cambiadores. O templo de Deus também recebe os interesseiros. O templo de Deus recebe os vingativos. Então nesse templo, quando Jesus entra, ele entra e percebe, tem uma sujeirinha aqui. E às vezes ele entra e passa tempo, e ele continua observando. Poxa, Jesus entrou no templo, viu a sujeira e não falou? Você já viu um povo aí que tem esse costume de dizer assim: eu não falo desse assunto porque Jesus não falou dele. Quantas vezes antes desse dia que nós lemos de Lucas 19, quantas vezes Jesus entrou e viu aquela cena de gente comprando e vendendo?
Quer dizer que ele, no primeiro dia, ele achou que não tinha nada a ver? O que eu estou querendo falar aqui com vocês e qual o entendimento é? Jesus percebeu desde o primeiro, ele nunca provou aquilo. Tem coisas em você, tem coisas em mim, que Jesus desaprovou desde o primeiro dia que a gente levantou a mão para Ele. Só que Ele até então não fez nada, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas chega o dia que Jesus entra e diz assim: agora, essa sujeira vai ter que sair, essa impureza vai ter que ser arrancada. Chega um dia que Jesus chega e dá um basta. Essa fornicação tem que sair, essa pornografia tem que sair, esse adultério tem que parar, esse vício tem que ser arrancado. Chega um dia que Jesus fala: hoje eu vou limpar o templo, hoje eu vou expulsar do templo tudo aquilo que nunca deveria ter entrado. Hoje eu vou arrancar do templo tudo aquilo que nem era para estar lá desde o primeiro dia. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu estou falando dos nossos pecadinhos que nos acompanham há anos, que parece que Deus não viu, parece que Deus não falou nada. E eu falo isso para você com um pouquinho de propriedade do que eu vivo. Eu costumo ter uma forma de agir na igreja. Muitas coisas que são para ser tratadas na igreja, eu não trato na hora. Tem coisa que eu vejo, bom, não é a hora de falar disso agora. Aí eu vou para a minha oração e digo assim: Senhor, prepara o momento certo, a hora certa, o lugar certo. Porque você mesmo já cansou de ver isso daí. Pessoas querendo resolver problemas na hora errada, no momento errado, e acabam não conseguindo. É verdade ou não é, irmãos? Então a gente precisa aprender com Jesus e aprender a esperar em Deus. Nem todo assunto que você vai resolver com teu marido tem a hora certa. Nem todo assunto que eu vou resolver com a minha esposa, o problema surgiu, deixa eu resolver logo, porque se eu não falar eu não aguento. Não, tem hora que a gente tem que parar. Viu, percebeu, não aprovei, mas por enquanto não vou falar nada, porque eu vou esperar a hora certa, o momento certo. E vocês que convivem aí comigo, que vão conviver muito comigo, vocês vão perceber muito isso em mim. Às vezes eu espero uma deixa, uma palavra, alguma coisa, aí o assunto entrou, opa, pode ser agora o momento. Foi o que Jesus fez. Eu imagino que Jesus, quando era um menino, que entrou no templo, fez um discurso, ensinou até muitos adultos que se maravilhavam. Eu creio que já lá, quando menino, ele já observava aquele negócio de gente comprando e vendendo lá, e ele não aprovava aquilo. Quando Jesus vai multiplicar água em vinho, você já percebeu um detalhe? Quando a Maria chega e diz assim: não tem vinho, e ele vai dizer assim: que tenho eu com isto? Ainda não é chegada a minha hora. Eu tenho poder para fazer, mas ainda não é o tempo. Porque ele estava esperando o momento ideal, a hora certa de manifestar o seu poder. Como a gente precisa aprender com Jesus, né? Mas voltando aqui para o templo tem coisas que Jesus olha e ele não aprova. Mas ele não vai te matar por causa disso. Ele não vai te repreender por causa disso. Mas vai esperar chegar um dia, um momento, a hora certa, que ele vai tocar naquela ferida, que ele vai tocar naquele assunto, que todos acharam que ele tinha passado e desapercebido, mas ele vai falar do assunto. Ele vai purificar o templo. E é tão interessante, irmãos, que quando Jesus entra no templo, ele quer curar, libertar, fazer milagre.
Se nós compreendermos o que acontece logo após que Jesus faz essa purificação do templo, porque se você perceber uma coisa no texto, Jesus sempre ia no templo e dava alguns discursos, ensinamentos, até em alguns momentos acontecia a cura de alguém. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, por exemplo, em Mateus capítulo 21, que é o mesmo texto, a partir do versículo 12, ouça o que eu vou te dizer: se o templo estiver sujo, sendo usado para outros fins, que não da comunhão com Deus, este templo tem de ser purificado. Se o templo possui algo que precisa ser purificado, limpo, que são para outros fins que não a comunhão com Deus, Jesus observou, tem que ser limpo. E olha o que diz o texto, Mateus capítulo 21, versículo 12. Vamos lá? E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Perceba, depois que ele purifica o templo, começa a acontecer cura, começa a acontecer libertação, começa a acontecer milagres, prodígios e maravilhas. Então entenda isso aqui. Às vezes a pessoa, ela quer ser o templo que vai viver milagres, mas ela quer ser um templo que está sujo. Se ela entender a ótica das coisas, o templo primeiro é limpo e depois acontecem os milagres. Eita glória! Primeiro eu deixo ele entrar e digo para ele: faz o que o Senhor quiser aqui. Tudo que tiver aqui que não é do teu agrado, eu te dou a liberdade, pode tirar. Por que Jesus não enfrentou resistência para purificar o templo? Porque o templo é dele. Quando eu entendo isso, que o meu corpo, irmãos, é uma coisa tão séria. O que disse o apóstolo Paulo é tão sério que ele disse. Você já ouviu falar da expressão culto racional? Já. O que é um culto racional, pastor? Um culto racional é um culto que não tem barulho, que não tem gritaria. Não, você interpretou errado. Porque o texto vai dizer, quando nós entregamos para Deus um corpo purificado, um corpo santificado, quando nós entregamos um corpo limpo de pecados, de impurezas, então essa entrega de um corpo limpo e purificado é o nosso culto racional. Culto racional é quando eu entendo, eu preciso entregar um corpo para Deus limpo, purificado. A purificação do meu corpo também é cultuar a Deus. Então, não acessar pornografia, não ter uma vida ligada ao adultério, não ter uma vida na promiscuidade, eu estou limpando, eu estou deixando Jesus purificar o meu corpo. Então eu entrego o meu corpo limpo para Ele, isso é um culto para Ele. A preocupação com o templo é tão importante, tanto é que no versículo 17 de 1 Coríntios 3, Paulo vai dizer assim: e se alguém destruir o templo, esse templo, o próprio Deus o destruirá. Como é que a gente destrói o templo? Comendo mal, dormindo mal, fumando, bebendo além da conta.
não faz um exercício físico, né, irmã Lu? Não faz umas caminhadas da vida. E a Lu, toda a Lu já vem da caminhada, já vem para a igreja. Aí a pessoa come tudo errado. Não tem jeito, irmão. Tem gente que vai lá na nutricionista, vai lá no médico, o médico diz: olha, você está com essa enfermidade aqui, você não tem que tomar cuidado com o açúcar, hein? Eu tenho um amigo lá do trabalho que ele tem problema de pressão. Eu acho que é pressão alta, Kelly, você que entende mais ou menos. Chega na hora do jantar, na hora da ceia, eu só vejo ele com aquele sachêzinho de sal assim, ó, e taca na salada. Eu falo: meu Deus do céu, esse homem tem problema de pressão, ele não pode estar comendo sal desse jeito. É quase um suicídio. Obrigado pela palavra. Ele está se matando, ele está destruindo o templo. Então isso aqui é uma meditação, além de ser uma palavra espiritual, também é uma meditação para o nosso dia a dia. Tem coisa que você não pode mais comer. Encontramos a irmã Sueli esses dias, a irmã Sueli falando, né, poxa vida, né, a gente teve uma vida tão pobre, falando da dificuldade da vida dela. Ela deve ter hoje, sei lá, uns 65 anos. Ela é engraçado, né, antes a gente queria comer as coisas, mas não tinha dinheiro. Mas hoje que a gente tem a condição, a gente não pode por causa da saúde. Mas o que é isso? É o entendimento. Não dá mais, eu não posso. Preciso cuidar melhor disso daqui. Preciso cuidar melhor daquilo que é o templo do Espírito Santo. Isso envolve o físico, isso envolve o espiritual. Certas amizades estão fazendo mal para a minha vida espiritual. Preciso sair disso daqui. Certas atitudes, ambientes, lugares, isso aqui está trazendo sujeira para o templo. Então eu preciso ser purificado. E quando é purificado o templo, neste templo Jesus opera sinais, prodígios e maravilhas. Continuando aqui o texto no versículo 15: vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouve que estes dizem. E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos, das criancinhas, do peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Aleluia. Vou encerrar aqui para fazermos uma oração. Fica de pé. Você que está aqui na igreja já tem a liberdade para fazer a sua oração. Se você acha que há algo em você, já leu aquele texto do salmista que ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por que ele falou isso? Porque existem coisas em nós que a gente julga que não está errado. Tem coisas que há no templo que Jesus olhou e não falou nada, e a gente fala assim: ele não falou nada. Mas a gente precisa ter um despertar dele. Então eu gostaria que você fizesse essa oração: Senhor, ainda há algo em mim que precisa ser tirado? Ainda há algo aqui nesse templo que precisa ser purificado? Fale com ele agora. Eu quero dirigir também a palavra a você que está assistindo. Quero dirigir essa palavra a você que assiste agora essa mensagem pela internet. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Primeiro, você precisa entender que o seu corpo é o templo. E você precisa deixar ele entrar. Abrir a porta desse templo e dizer: Jesus, entra porque o templo é teu. Receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Mas também quero falar com os irmãos que estão afastados da fé, desviados, longe da igreja, do caminho do Senhor. E até com o irmão, a irmã que assiste esta mensagem, mas diz: eu preciso de uma purificação no templo. Pode pedir isso a ele agora. Porque o templo é lugar de comunhão com Deus. Fale com teu Senhor agora. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, eu quero apresentar a Ti alguém em qualquer parte desta nação que ouviu esta palavra e que quer receber Jesus para ser o rei do seu templo, para dizer: o templo não é meu, o templo é do Senhor.
Pessoas que estão recebendo a Jesus hoje como Senhor e Salvador de suas vidas ao ouvirem esta pregação. Pessoas que estavam afastadas, longe do Senhor, mas que hoje ouviram esta palavra e decidiram se reconciliar e deixar Jesus purificar o templo. E a purificação que Jesus faz não é uma purificação leve, não. Ele usa o chicote. Dói, mas é para o bem do templo. Senhor, eu oro por aqueles que não se afastaram, mas que estão dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nos ensina a cuidar desse templo, a cuidar dos joelhos do templo, a cuidar do coração do templo, a cuidar do fígado do templo, a cuidar, Senhor, do sistema digestivo do templo. Nos ensina, Senhor, a cuidar melhor desse templo, para que esse templo também tenha uma vida mais longa e mais saudável para te servir. Afinal, o templo não é a nossa morada, porque a nossa morada não é nesse templo. A nossa morada nesse templo, ela é passageira, pois a tua palavra diz que o pó voltará ao pó, mas o espírito voltará para Deus. O nosso espírito vai sair deste templo carnal para adentrar nos portões celestiais. Mas nós não devemos menosprezar este templo, sabendo que temos uma morada eterna nos aguardando, porque enquanto nosso espírito habitar aqui nesta terra, ele precisará do uso deste templo que é o nosso corpo, que precisa ser melhor cuidado. Pai, assim como na nossa vida espiritual, purifica, limpa, tira toda a sujeira, tudo que não provém de ti. Jesus, vai limpando a casa, limpa esta casa com o teu poder agora. Tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que suja, tudo aquilo que é impureza, seja tirado, seja arrancado. Nos limpa agora, Senhor, para que possamos ser o templo do Espírito Santo, para a glória e louvor do teu nome. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que nós possamos apresentar para Ti o nosso chamado culto racional, que é um corpo limpo, é um corpo purificado, é um corpo que é santificado. Apresentar um corpo santificado é um culto racional. Ó Pai bendito e Deus amado, nos ajuda a santificar o corpo, a santificar a mente, a santificar a boca, as palavras que saem dos nossos lábios, Senhor. E conforme o templo ele vai sendo purificado, ele vai sendo preparado para a operação de sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, no corpo que está sendo agora, o templo que está sendo limpo e purificado por esta palavra, opera também sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, sabemos que existem inclusive enfermidades que são associadas aos pecados de uma pessoa. Eu bem me recordo daquela palavra, daquele homem que estava paralítico há 38 anos. E o Senhor o libertou daquela doença, mas o Senhor disse: vai, não peques mais, para que algo pior não te suceda. Ali Jesus nos mostrava que a enfermidade daquele homem estava associada aos seus pecados. Tanto é que antes de curá-lo, o Senhor Jesus disse a ele: perdoados te são os teus pecados. Antes de Jesus curar a paralisia do corpo, Jesus curou a paralisia da alma, do espírito. Agora, Senhor, que Tu estás purificando a nossa vida, faça, meu Deus, também os milagres que este corpo precisa. O milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre em que aquilo que estava paralisado passa a ter movimento.
Oh Deus poderoso, e a tua igreja, ela é chamada de o corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo está sendo limpo e ele é limpo, ele é propício para viver sinais, prodígios e maravilhas. Glórias nós te damos neste dia, ó Senhor. Nós te damos graças por esta palavra. Nós entregamos a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo. Diga: eu sou tua casa, eu sou